mais caro por causa do capitalismo e o socialismo podia resolver. Nessa série a gente vai aprender como o capitalismo deixa as coisas mais caras pela exploração do lucro e vamos entender como o socialismo hoje já está ajudando a baratear serviços e outras coisas que são fundamentais para as pessoas. Hoje a gente vai falar de habitação. No capitalismo e principalmente o capitalismo tardio, a moradia se tornou um bem de luxo e inacessível para muitas pessoas. Como o capitalismo trabalha com oferta e demanda e o espaço é limitado, obviamente eles têm uma vantagem aí, né? Comprar uma casa hoje se tornou um desafio para trabalhadores no mundo inteiro. Vamos usar os Estados Unidos como exemplo. Segundo dados de um censo do governo dos Estados Unidos junto com a ONG National Alliance to End Homelessness, nos últimos 30 anos, o preço das casas cresceu 300% nos Estados Unidos. Ou seja, se uma casa custava $100 mil há 30 anos, que já era um preço alto, hoje ela custa $300 mil. Os salários, por sua vez, só tiveram um crescimento de 30% nos últimos 30 anos. Ou seja, se você ganhava $1.000 no seu emprego há 30 anos atrás, o mesmo emprego está pagando $1.300 hoje. E isso não tem nada a ver com oferta e demanda. Hoje a gente tem cerca de 700 mil pessoas morando na rua nos Estados Unidos e tem mais umas 400 mil morando em motorhomes ou outro tipo de moradia normal. Só em Los Angeles são mais de 6.500 motorhomes estacionados em todos os lugares da cidade. E isso enquanto a gente tem mais de 6 milhões de unidades. O que levou a isso? Isso não acontece do nada. Você tem a entrada de empresas de capital privado no mercado. A Blackstone, a maior delas, tem cerca de 80 mil unidades residenciais entre casas e apartamentos nos Estados Unidos. Compram casas e apartamentos em grandes quantidades, fazendo os preços aumentarem e também explorando o aluguel, que ao invés de ser uma forma mais acessível de conseguir habitação, se torna mais uma parte da exploração capitalista, jogando muita gente na rua. Segundo a Associação Nacional de Corretores Imobiliários dos Estados Unidos, em 2020, 1/3 das unidades residenciais que foram compradas nos Estados Unidos foram compradas por empresas de capital privado, por investidores, para gerar lucro. Mas e se houvesse uma alternativa? Como que a gente pode combater isso? Eu vou te mostrar alguns exemplos. Cuba, por exemplo, uma ilha que sofre historicamente com os embargos dos Estados Unidos, a maior potência capitalista do mundo. Eles têm uma forte política de controle da propriedade, então, segundo o Instituto de Estatísticas do país, ninguém mora na rua. Eles conseguem distribuir casas igualitariamente, todo mundo tem onde morar. Na China, outro país socialista, o governo passou anos construindo casas para as pessoas em diversos locais do interior do país, garantindo assim que hoje 90% da população tivesse a sua casa própria. Então você não tem mais aquela insegurança de não perder o seu emprego, porque amanhã você não vai saber se você consegue pagar ou não o seu aluguel. Embora eles tivessem aberto o mercado imobiliário para certas empresas sob controle governamental, quando o preço começou a aumentar por causa da especulação, eles já interviram de novo para jogar o preço lá embaixo. Tem países capitalistas que adotam medidas socialistas, por exemplo, a Áustria investe constantemente na construção de habitação social para manter o preço do aluguel baixo para que as pessoas tenham acesso à habitação de qualidade. 70% das habitações no país que pagam aluguéis são do governo. Isso segundo o Ministério de Serviços Sociais do próprio país, tá? A verdade é que ter uma casa para morar não pode ser um luxo, tem que ser um direito. O lucro do capitalismo torna isso cada vez mais inacessíveis para faixas cada vez maiores de renda no país. Isso, as medidas de habitação social socialistas são as melhores saídas para esse problema crescente.